Chegamos, senhoras, senhores, garotos, garotas, meninas, meninas. Fiz até um batuque aqui em homenagem ao meu amigo Zé. Ah, essa foi boa, hein? Essa foi pra piada interna. Piada interna. Grande Zé Doppelganger. É que a gente tava falando aqui agora, enquanto arrumávamos as câmeras, que basicamente falei pro Rafael, falei, Rafael, eu tenho um brother, chama José, né, o Zezinho, que é tua cara, velho. Pô, igualzinho. Ele falou, aí a gente vai entrar naquela seara de careca de barba, né? Tem uma galera, né? Vamos juntar aí um monte de Doppelganger. Senhoras e senhores, garotos e garotas, comigo aqui hoje, Rafael Amon do Perdidos no Play. É isso ou não? É isso aí. Alguns também conhecido como Ramon, né? Galera que às vezes pergunta, cara, mas é Ramon? Aí depois eu vi falar Rafael Amon. Qual que é teu nome? Eu falo, não, cara, então vamos lá. Ramon é uma contração de R, Amon virou Ramon. Justíssimo. Entendeu? Perfeito. É isso. Eu tenho uma brincadeira próxima, só que assim, a sua é muito melhor e muito mais intuitiva, porque é Rafael Amon. Ramon. O meu sobrenome é Zanforlin. Aí eu quis fazer algo parecido, eu fiz um ZNFS. Da onde veio S? Pergunto, porque eu também não sei. Mas como isso faz muitos anos... Era uma numerologia aí que se foi... decidiu colocar um S. Exatamente, eu falei diretamente com a Aparecida Liberato, e a irmã do Gugu, ela que é numeróloga, me passou essa informação e tocamos aí. Deu certo. Aí vê esse sucesso estrondoso. Exatamente. Como dizer o contrário, não é mesmo? Não, pô, jamais. Mas, enfim, estamos aqui hoje para trocar uma ideia sobre improviso em RPG. Eu vou explicar de onde veio a proposta de puxar esse papo. Mas antes, deixa eu avisar a galera que de repente está escutando a gente no Spotify, no Google ou no Apple Podcasts, que a gente tá também ao vivo em twitch.tv/znfs. As segundas-feiras, normalmente das 18 às 20, e as quartas, normalmente das 19 às 21. Hoje um pouquinho mais cedo, mas, em suma, é isso. Então, se você por acaso está escutando isso em algum momento da sua vida, por favor... lembre-se que também estamos na Twitch, onde estamos não apenas fazendo podcast, mas também jogando um RPGzinho, trocando uma ideia. Estamos todo dia por aqui. E é isso. Ô, Rafael, eu vou começar com um disclaimer básico que eu costumo fazer sempre. Que é o seguinte. Aqui, a gente traz pessoas que entendem do que estão falando para suprimir a quantidade de merda que eu falo. Então, normalmente... é assim que funciona. Só vou deixar claro que aqui a gente fala pouco, mas fala bastante bosta, tá? Então, mas aí quem é que vai ser essa pessoa? Não vou ser eu. É você mesmo, rapaz. Cara, terror. É isso. Bom, vamos começar do começo, então, que é o mais importante. Antes da gente entrar propriamente no tema e aí eu explicar de onde veio a ideia desse papo, que obviamente é um papo bem óbvio pra RPG, mas é sempre divertido falar sobre improviso. Muito. Eu queria entender um pouco da onde que você é, onde que você nasceu, você tem um trampo regular ou você só trabalha produzindo conteúdo só, né, sempre é. Você só é músico, você só é professor, é sempre assim, né? Você só faz os desenhinhos. Só faz vídeo, desenhinho, o que você faz? Você desenha? Enfim. Cara, desenho, artista então, meu Deus, você faz desenho, né? Faz o seguinte, vem com papel em branco, desenha aqui pra mim, ó, eu quero isso aqui. Pode que pior que é assim, né? Direto com ele, velho. É verdade. Mas diga lá. Cara, gostaria muito de estar vivendo, trampando só de produção de conteúdo, né? Mas aqui no Brasólia é bem complicado, assim, ainda mais no nosso nicho, né, de RPG, é uma coisa bem estreita. Acho que até a galera, os maiores mesmo do nicho, ainda não estão vivendo disso, mas eu espero que eles consigam em pouco tempo e puxe a galera, né? Pelo menos eu já começo a ver uma evolução muito boa em relação a isso no meio do RPG, né? Antigamente se falava qualquer coisa de dinheiro no RPG, cara, era uma bomba atômica. É verdade. A galera falando, né? Não, cara, RPG é só um hobby lúdico, nada pode ser cobrado no RPG. Pode crer, verdade. Hoje em dia a gente já mudou um pouco desse conceito, mas eu ainda tenho meu trampo de dia a dia, né? Eu sou formado em engenharia de telecomunicações, então tenho meu trampo padrão, né, de Clark Kent, e aí à noite eu arranco o óculos, tiro a peruca e viro o Superman do RPG Careca. Sensacional. Então você é engenheiro de telecomunicações, é isso? Isso aí. E você mora onde? Eu moro aqui no Rio de Janeiro,
desde de moleque, né? E aí continuo aqui, não me mudei, não saí da cidade. E costumo dizer que eu não sou nem carioca, eu sou tijucano, que a gente é uma subclasse de quem é da Tijuca, a gente é quase uma cidade separada. É Então, um mesmo? abraço aí para todo tijucano que tá ouvindo o podcast. Cara, interessante. A gente conversou outro dia com a Medir, e a Medir, peraí, de onde que ela me falou que era? Eu não vou lembrar. Mas ela fez até um comentário, falou, eu não sou carioca, eu sou fluminense. Eu falei, eu nem sabia que era É, assim que funcionava. Ele acho que é falou, Medeiros de Petrópolis, né? eu acho que é isso aí. Eu acho que é É, isso aí. ela é do interior e todo mundo que nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Perfeito. E É aí como eu ela falei, eu só falo merda, cara. Eu não tinha. Ela falou, cara, não tem aí quem nasce na cidade de São Paulo é paulistano e quem nasce no estado é paulista? Eu falei, foi a mesma coisa. Eu falei, pode crer, faz sentido. pode crer. E cara, desde que eu tô aqui, aí eu conheci a minha galera que joga RPG, né? Era o meu grupo de infância. A gente começou lá no GURPS, na Ó, década de 90, muito, muito tempo, há eras atrás. E essa mesma galera, a gente se acaba se separando de jogar, né, galera, vida adulta, e cada um vai para um canto. Naquela época ainda não tinha esse lance de você jogar online, né? Nem tinha, a sim, internet era um negócio completamente incipiente. sim. E aí eu lembro que foi trabalhar em São Paulo, na capital, o outro depois se muda, vai para Santo André e tal. O grupo deu uma espalhada, e aí a gente acabou não jogando mais com recorrência. E Uhum. aí, por ocasião do Nerdcast RPG, que a gente já ouvia muito, né, de podcast, o Nerdcast e tal, a gente falou que tá aí, vamos voltar a jogar e vamos produzir um podcast igual deles. E aí o grupo resolveu voltar e a gente criou o Perdidos no Play Aham. e tô aí até hoje, né? Essa galera da antiga foi pulando do barco, né? Viu o trabalho que dá você fazer Aham. um podcast, ainda mais em formato de audiodrama, né? Que é o Nerdcast RPG. Eles falaram, cara, impossível tocar esse projeto, não dá para conciliar. Mas eu fui picado pelo bichinho da produção de conteúdo e fiquei. Que foda. Então quer dizer que lá atrás, tá falando aí nos idos da década de 90, a sua primeira experiência com RPG foi jogando GURPS, é isso? Até o que eu me lembro da época, era o único que a gente tinha, pelo menos o meu grupo, a minha galera do meu condomínio onde eu morava, né, a gente tinha acesso em português. Aham. Até foi nas primeiras férias, apareceu um cara que era tipo aquele lance assim, era primo de um amigo que o cara surgiu, tipo, ninguém conhecia ele direito, era a turma mais velha. O cara surgiu com uma caixa de Dragonlance no Oh. AD&D. Aham. E aí, tipo, só a galera mais velha podia ver, e aí com aqueles dadinhos especiais de D&D, né, tipo um D20. Cara, pra quem nunca viu um D20, a primeira vez que você olha e fala: "Meu Deus, que dado é esse, cara?" Ele tem um impacto, D4 né? tem total, cara. Tanto que é a marca do RPG vai ser o D20, impossível a gente Sim. tirar isso, substituir por algum outro dado, né. Não, com certeza. E aí você começou a jogar, né? E em que momento que houve ali uma transição pra você narrar, ou isso nunca aconteceu? No meu grupo a gente não tinha até uma pessoa que gostava mais de mestrar do que os outros, era o que criava o nosso cenário. Pra ter uma ideia, a gente jogava numa versão da Terra-média que a gente chamava de Era de Sauron. Tipo, o Sauron venceu a Ó, batalha que foda! com a galera do Anel, né, o Frodo não conseguiu jogar o Anel lá em Mordor, e aí a Terra-média tinha ido para o vinagre, e a gente jogava ali num mundo meio que era quase um dark fantasy, né, era um mundo mais sombrio e tudo Legal. mais, meio sem esperança. E aí tinha esse amigo nosso na aventura que ele era o mestre principal, porque ele ia criando o cenário, mas a gente sempre revezava mestre, tipo, ele fazia uma aventura, aí a gente jogava, né, na época de moleque, né, que a gente jogava tudo final de semana. Aí a gente joga e não tinha hora, né, começava no sábado, sei lá, 6 horas da tarde, a gente acabava domingo de manhã jogando. E aí a gente ia fazendo assim, ia revezando. Aí depois ele terminava a aventura dele, aí entrava o Mira mestrando, aí depois alguém enjoava um pouquinho de fantasia, falava: "Quer saber, vamos jogar um Supras? Ah, vambora, vamos jogar Supras." Aí entrava a aventura de Supras com outro mestrando, e a gente ia rodando. Você sabe que é interessante essa experiência que você tá compartilhando, porque bastante. A gente conversou com algumas pessoas aí da galera do RPG que joga e tal. E normalmente a galera acaba contando ali que teve as primeiras experiências ou com AD&D, ou com até o D&D caixa vermelha. Às vezes pega um pessoal um pouco mais velho que teve ali essa experiência. E 3D&T, essas coisas.
e é raro aparecer alguém aqui que menciona o GURPS. As minhas primeiras experiências ali, beleza, a primeira foi 3DT mesmo, mas depois disso a gente jogou, a galera da escola, tinha um menino, mesma situação, que tinha GURPS traduzido, né, que era a versão em português, Uhum. que a Devir trazia, né, traduzia, fazia todo um processo, e a gente jogou bastante, e eu adorava o GURPS. E hoje em dia é engraçado que aqui na live, sempre que a gente começa a falar de GURPS, sempre vem a maldita regra de cavar buraco e a quantidade inigualável de não, mas GURPS é muito difícil, porque é muito complicado, porque... Você tem essa percepção de que não era? Eu me penso na cabeça não era. Cara, acho que se a gente for perguntar pra galera que jogou GURPS, mais de 90% vão te dizer que nunca usaram essa tal dessa regra de cavar buraco. Pode crer. E arrisco a dizer que a grande maioria nem usou o modo avançado de combate. Porque o modo simplificado que ele tinha atendia o que a gente precisava, era só rolar aqueles 3d6, né, contra um NH e Aham. pronto, nível de habilidade, a gente estava satisfeito com aquilo ali. E a gente conseguia emular tudo dentro do GURPS. Então a gente sentiu pouquíssima falta de experimentar, por exemplo, outros sistemas. Justo. Porque na minha época, né, cara, a gente começou com o GURPS cabeção, aquele que era o fundo branco, Tô sabe, com a cabeça ligado. roxa, Aham. que ele ia desmontando, cada vez que você lia ele, soltava um Uma bloco de página. folha. É isso aí. Tô Aí no ligado. final você tava com versão em fascículos do livro, que você ia ter que ir montando. Você pegava bolo de 4 em 4 páginas pra ler. Você tá ligado que agora você deu uma entregada pesada na idade quando você Ah, falou em mas fascículos. Tá é ligado? isso aí. Isso é só pra aquela galera que lembra da época da enciclopédia. Exatamente, É só pra quem exatamente. fez trabalho de casa usando uma Barça, um Mirador. Ou uma enciclopédia britânica, de Enciclopédia repente. britânica, olha Comprava aí. ali um bloco de folha de papel ao maço, né? E vinha ali. E fazia trabalho feito no mimeógrafo, que vinha a Mimeógrafo, pessoa aquele cheiro de álcool maravilhoso. jogava, né, no ambiente todo. Agora entregamos firme a idade. Maravilhoso, exatamente, maravilhoso, inclusive. E me diz uma coisa, beleza? Aí você. Aliás, eu vou puxar um pouquinho pra trás, você tava já falando disso, mas eu queria entender um pouco melhor. Aí você começou a reunir o grupo de novo, ou sei lá, deu sequência naquilo que já era um grupo formado de vocês. E aí, muito motivado pelo Nerdcast em si, né? Acho que todo mundo que joga, jogou, ou teve alguma experiência, tem ali um grande apreço pelo trabalho dos caras, por tudo que eles fizeram, enfim. E em dado momento, você resolveu começar a produzir. Como é que foi essa produção? Como é que vocês montaram? O que vocês montaram primeiro? Foi um canal no YouTube? Vocês começaram como o Perdidos no Play? A gente começou mesmo como um podcast. Ah, foda. Foi e aí assim, a gente falou: "Cara, a gente quer fazer um lance parecido com o Nerdcast RPG, então vamos juntar aqui, vamos fazer um rachuncho, uma vaquinha, vamos casar um dinheirinho aí no chão e vamos comprar os equipamentos". A gente chegou na época a comprar, velho, uma mesinha da Behringer, uma Xenix bacana, que tipo tinha Ó, 6 entradas pra XLR, e aí a gente caraca. fez um setup legal, a gente gravava presencial, né, então tipo era com microfone, um cabinho XLR pra todo mundo e tal, na mesa, era um trampinho. Mas até porque nessa época, tipo, já estava todo mundo mais velho, né, a maioria casado e tudo mais, era o nosso motivo também para se encontrar. Pra se E reunir. aí a gente marcava domingo e chegava, por exemplo, lá na casa do síndico, né, onde a gente gravava, 8, 9 horas da manhã, e a gente tinha toda a rotina, tipo, aí encontrava, batia o papo, ia montando setup, pô, aí trazia, passa cabo, aí bota pedestal e tal, não sei o quê. Aí a gente ia ficar trocando a ideia, tomando uma coisa, comendo. A gente só ia começar a gravar, pra ter uma ideia, depois do almoço, tipo, lá 2 horas e tal. Aí a gente ia gravando, jogando, né, até umas 8 horas da noite. Então a gente fazia isso como nosso evento, como nosso motivo pra galera se reunir. Que foda, cara. Legal, não, E é legal, porque era realmente um motivo pra estar junto e. é, total. E aí ele era um PNP quando começou, né, o podcast, ele era um pano de fundo, para nossas reuniões. Então isso lá em 2003, e aí por isso que a galera foi ver, tipo, essa parte toda era bacana, a gente se reunia e tudo mais, jogava e gravava e tal, todo mundo curtia. Só que, velho, depois disso era um trampo pesado de edição, É né? verdade. E aí, além de edição, tu tem que publicar, tem que fazer post, tem que estar em rede social e tal.
E a galera sem tempo começou a ir pulando barco, né, de tempos em Uhum. tempos. Falou: "Cara, pra mim não dá, não tenho tempo e tudo mais, de boa". E eu acho que eu só vou abrir o canal, por exemplo, no YouTube, uns uns bons 3 anos depois, acho que foi 2016, 2017 o canal do YouTube. A A gente ficou um ideia bom tempo aí só com podcast. A ideia do podcast era justamente jogar partidas de RPG e fazer uma dramatização daquilo. Então era Era, bem na toada ali do Nerdcast RPG, era isso. sim, era isso. A gente falou: "Cara, é o nosso", a gente ouviu, né, ficou maluco, Sim, falou: "Velho, lógico. é sensacional e tal, vamos fazer, vamos embora e tal". Só que a gente não fazia a menor ideia do Do trampo que isso trabalho que dava. dava. Eu acho que a gente chegou a fazer aí uns 2, 3 episódios, assim, sonorizados e tal, e era papo de 80 horas de edição, 90 Uhum, horas de edição. A gente falou: uhum. "Cara, não tem como fazer isso Aí você entendeu por que que eles fazem trabalho". um por ano, né? É, é exatamente isso, velho. Eu lembro que na época, quando a gente estava começando, teve um workshop do Léo Lopes, aqui no Sim. Rio de Janeiro. A gente fez esse workshop do Léo Lopes aqui, e aí a gente falou pra ele pergunta pra galera, né: "Pô, mas como é que é o projeto que vocês querem fazer, não sei o que e tal". Aí eu falei: "Pô, Léo, a gente tá amarradão no Nerdcast RPG, queria fazer alguma coisa assim". Ele falou: "Velho, eu editei o episódio do T-Zombie, que é menor do que uma sessão de RPG, e deu mais de 60 horas de edição". Ele falou: "Vocês Meu estão Deus. fudidos". Eu falei: "Beleza". Falei: "Tá bom". E deixa eu perguntar uma coisa. Vou cortar um pouco vou ir lá pra frente, eu já venho. Vambora. Mas só pra te perguntar uma coisa. Se eu não tô enganado, a gente conversou aqui há um tempo atrás com o Carlos Voltor sobre cinema e tal. E aí eu falei, e foi até. A gente. Lembra, a gente tava marcado. É E verdade. aí você teve uma intercorrência, e aí você não pôde vir. E eu lembro que, se eu não tô enganado, o Carlos Voltor, a gente conversou com ele numa semana e você viria na semana seguinte. E eu comentei, eu não sei o que que ele falou. Ele falou, eu jogo mais tarde e tal, não sei o que. Acho que ele falou, eu jogo mais tarde lá no Perdidos no Play, se eu não me engano foi isso. E aí eu falei, o Amon vem aqui bater um papo com a gente semana que vem. E aí daí ele puxou e falou, porra, o Amon mora aqui do lado de cá. Fez um comentário É, qualquer desse. meu vizinho. Cara, e aí? Porque o Carlos Voltor tá lá muito próximo dessa galera que serviu de inspiração e base ali pra vocês. Como é que surgiu esse enlace aí? É, velho, é muito doido, né, porque a internet ela acaba juntando, né, a galera e a gente vai fazendo algumas pontes, né. Então, agora eu tô a 1 grau de separação do Jovem Nerd Azaghal, né. É. É muito doido. Mas o Voltor, ele tá mais ligado com a comunidade do RPG, e por ser aqui do Rio, né, cara, a gente é muito próximo. O Voltor mora a 10 minutos de distância de mim, né, então assim, Caraca. hoje em dia a gente até estava com plano de fazer uma mesinha presencial e tudo mais, jogar com a galera. Tem uma galera que mora aqui perto de mim, o Volotão, que joga lá com o Pedroca direto, né, o Volo Sim, também é meu vizinho. Então, antes de entrar, né, esse maledeto corona, a gente estava com plano de montar mesinha sim. presencial, de fazer um lance, tipo, a gente for fun mesmo, sabe, tipo, ser aquela mesa da gente espairecer e reunir a galera, e abrir uma cerveja, e estar jogando, e batendo papo e tudo mais, simplesmente pelo fato da gente estar perto. Que, cara, Sim. bem ou mal, jogar online é uma coisa que eu acho fantástico. Eu acho que é uma ferramenta que veio e não sai mais, e acho que ela agrega, mas ela nunca vai substituir a experiência do RPG em volta de uma mesa com os teus amigos ali. É. Eu sou o cara que nesse nosso programa aqui, eu costumo ser o que faz o do contra nesse aspecto. Porque a gente jogou, né, bastante também, né? Mesmo o background que você descreveu, moleque, jogava, tinha um grupo, essas coisas normal. Em dado momento, a hora que apareceu algumas dessas ferramentas online, eu vou te falar que eu fiquei muito menos empolgado em jogar presencialmente do que em jogar online. Porque assim, lógico que é Facilidade legal. muito grande, né, velho? Mas, Rafael, terminei. Falei, galera, Você tá em casa, beleza. Vou, é. eu dou um passo pro lado, eu já tô tomando banho, já tô fazendo outra coisa. Lógico que eu entendo o que você tá querendo escrever ali quando você fala. Trazer os amigos, abrir uma cerveja. Puta, é uma reunião, é uma festa, É isso aí. é uma É um curtição. evento. É um evento. A gente até no PNP costuma falar, por exemplo, a gente separa o RPG em, não é 3 categorias, né, mas que dá pra você
colocar, dividir ele quase que em 3 caixinhas, né. A caixinha do desafio, da descoberta e da dinâmica, né, porque muita gente lembra do RPG como um jogo, né, que você tem a parte mecânica, onde tem o desafio e tudo mais, tem a parte de criação, contação de história, que seria a descoberta, mas muita gente ignora o lado da dinâmica, que É é verdade. o evento em si, que tipo, o jogar RPG, o jogo em si, é um dos elementos que acontecem quando você tá reunido com a galera, tipo, a galera às vezes esquece, cara, que o lance de você juntar com a galera e pensar tipo: "Pô, qual vai ser o lanche que vai ter hoje? Quem traz o lanche? O que que Sim. vai pedir? Ah, quer tomar cerveja? Que cerveja que você gosta?" O cara, tipo: "Ah, pô, vou preparar, sei lá, um cachorro quente que pra gente jogar na parada." Isso pra mim faz parte da experiência do RPG, Você tem saca? razão, faz mesmo. E esse é o tipo de coisa, por exemplo, que a gente só tem no presencial. É Porque o que verdade. eu acho meio bobo é que tem uma galera que às vezes tenta colocar como se fosse uma dicotomia, né, tipo uma guerra, tipo: "Olha, ou RPG online versus RPG presencial." Eu acho Uhum. isso mó doideira, porque pra mim os 2 se complementam perfeito, velho. Pra mim, se você puder ter os 2, experimentar os 2, cara, o melhor dos mundos. Concordo plenamente. É que eu caio muito nesse ponto do que você falou, da praticidade. Então, assim, a gente, quando começou a jogar online, não tinha câmera, ninguém tinha câmera. Foi uma outra época, e aí não tinha câmera e tal. E aí, aí eu falava, não, aí eu acho uma merda. Também concordo Porque, contigo cara, demais. eu tô narrando um negócio, eu tô olhando os seus olhos aqui, ó. Eu tô te vendo. Se eu falar um negócio que te estremece de alguma forma, eu percebo na tua cara. Sim. Agora, se não tem. Eu não consigo ter essa interação, aí eu já acho que a experiência começa a falhar bastante. Aí eu já acho que não fica tão Eu legal. já acho que cai bastante, pelo menos pra mim, tá. Tem uma galera que joga, né, de Sim, voz e de sim, texto e sim, tal. verdade. Pra mim não funcionou muito. Eu, por exemplo, eu cheguei a jogar com uma galera, a gente até num grupo mesmo original, uma hora que falou: "Vamos testar, vamos jogar online e tal, não sei o quê." Entra, na época era o Skype que a gente usava, acho que era o Skype, sem Uhum. câmera. E aí teve uma hora que o mestre perguntou: "Não, então o que que você faz?" Aí ficou aquele cri, cri, cri. Aham. Aí eu: "Alô? Alô?" Aí, cara, o cara tinha saído, ninguém sabia onde estava, que voltou e falou: "Pô, velho, esquece, assim não vai rolar, assim não tem É, jeito." E não, aí você tem razão, é verdade. Eu acho que a experiência do presencial, ela é muito legal. Mas aí, assim, hoje em dia, o que você falou, eu acho que também é legal, porque é uma parada complementar. Porque se você tem uma plataforma legal pra jogar, você tem pessoas ali que estão afim de jogar naquele momento, você tem uma câmera, um microfone que ninguém tá escutando o rádio, o Globo tocando junto, puta, já dá pra jogar legal, né? Já rola jogar. tem tem uma internet, né, que você não fica um É, frame por exato, exato, exato. que não cai toda hora, né, e eu acho que funciona bem. O fato de você conseguir jogar com gente de todo mundo, experimentar um monte de sistema, cara, o que tem de É gente verdade. oferecendo mesa, one shot, campanha pra você entrar, experimentar um jogo novo, porque a galera que só joga presencial, a tendência é ela ficar presa só naquele grupo, né. Você tem um Ela só problema conhece. geográfico, né? Sim, exatamente, você tá preso naquele, só tem um lugar só, então você variar é muito mais difícil. Aí você me disse que saiu ficou um bom tempo ali, pelo menos até algo em torno de 2017 com o podcast. E aí você engatou o canal do YouTube, foi isso? Foi. A gente levou para o YouTube, se não me engano, lá no começo ainda estava o Gruntário, começando o Gruntário e a Zecos fazendo Uhum. o conteúdo em vídeo, né, a gente estava em podcast, e eu esbarro com eles fazendo live de RPG, eu parei e fiquei assim, eu falei: "Velho, Era o que rolo dado? irado." Não, não era o Rolo Dado não, porque era no Gruntar. Eu acho que era a campanha que era antes da Do Sombras da Guerra. do Sombras da Guerra, era a Pode campanha crer. original da galera que era o Gruntar, o Quarion, né, que era o Rafael e tudo mais, Uhum. o Jaca, era a galera que começou mesmo lá com o Gruntar. Uhum. E eu estava assistindo o episódio com eles e, pô, uma galera assistindo, eu falei: "Pô, velho, que maneiro, que bacana." E aí pintou alguém no chat da Twitch perguntando: "O que que eles estão fazendo aí? O que que tá acontecendo?" Aham. Aí eu a galera falando: "Ah, eles estão jogando RPG e tal, um jogo, um conta história." Vai falando, eu falei: "Putz, velho, tá aí. É isso que eu quero fazer." Porque o podcast,
ele tem o lance de que você meio que prega para o convertido, né, o cara para ouvir um podcast, ele tem que te procurar, ele tem que ir atrás do teu podcast, então, se você, sei lá, coloca que você é um podcast de RPG de mesa, o cara bota lá no Google, né, podcast RPG de mesa, mas ele foi te procurar, É ele justo. tá procurando conteúdo de RPG de mesa. Perfeito. Na Twitch não, a gente estava pescando uma galera que estava aqui por causa dos jogos online, então Aham. o cara queria assistir né, um LOL, alguma coisa assim, ele bate num conteúdo novo e o cara às vezes fica, gosta e se prende. Então eu falei: "Cara, se a ideia é fazer o hobby crescer, trazer mais gente, apresentar o jogo pra galera que não conhece, ou trazer alguém que tá parado há muito tempo, então aqui é a plataforma que eu vou focar". É tanto que depois de um tempo a gente até para de fazer o podcast. Entendi. E aí vocês começaram a produzir, fazer jogos mesmo e colocar no YouTube. Foi primeiro pro YouTube, é isso? Foi. Acho que primeiro a gente começou a fazer algumas transmissões no YouTube, depois a gente junta com a Twitch, e aí Aham. fica nesse formato que a gente tá até hoje, né, a gente faz as lives na Twitch, depois eu pego, dou uma editadinha, tiro um lixozinho que tiver, alguém Uhum. caiu, a iniciativa Uhum. demorou muito e tudo mais, eu dou esses cortezinhos e Uhum. depois subo de novo pro YouTube. Legal, legal, legal. Bom, introdução devidamente feita. Vamos ver o que nós vamos improvisar aqui nesse negócio. O que acontece? Há algum tempo atrás, eu tava lá no Instagram, eu acho que foi no Instagram, e eu vi um vídeo, eu acredito que foi um vídeo, um story, não foi um vídeo, eu acho que foi um story. Posso estar falando a maior groselha do mundo, mas você vai me corrigir aí se eu tiver. E aí, eu escutei uma frase, eu tava mudando, sabe, por acaso o celular tinha som ali naquele momento, porque normalmente o story fica É, mutado, né? fica no estado do mute. E ele tava, tinha som por algum motivo, e eu passando assim, pá, e eu escutei você falando uma frase, algo no seguinte sentido, pra improvisar, você precisa ter repertório. Porque Uhum. sem repertório, você vai tirar da onde? Tipo, o improviso, ele tá muito ligado à sua experiência de mundo, à sua experiência de vida, né? Coisas, era alguma coisa assim. Eu olhei e falei, porra, é óbvio o que você tá dizendo, mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu falei, é verdade, pra cacete isso que ele tá falando. A gente faz no piloto automático, né. É! Porque muitas vezes você tá, né, improvisando N coisas, mas você nem se ligou de onde vem essas N coisas. Depois você vai pensar que o nome do NPC, que era o Taverneiro, era o nome do cara que você leu num livro há 2 anos atrás, que era um viajante qualquer. Caramba, de onde veio isso? Eu nem sei, só falei um nome qualquer. Enfim, eu queria trazer essa discussão, queria trazer esse bate-papo justamente puxando daí. Então, de fato, é repertório? É 100% repertório? Vou reformular. Boa pergunta. Se a gente for resumir, eu vou te dizer que é 100% repertório. Agora o Uhum. lance é, o que a gente está chamando de repertório, né, porque muita gente às vezes acha que, sei lá, eu vou mestrar D&D, então para eu ter uma boa improvisação, eu utilizar algo de D&D ou criar algo de D&D, na hora que eu não tinha preparado, eu vou ter que consumir coisas relacionadas a D&D. Então, cara, ou eu vou assistir alguma stream, ou eu vou ler um livro de D&D, ou eu vou assistir um filme de fantasia, mais clássico, né, mais medieval, e às vezes não. Você tá numa hora que você tem uma intriga maior, cara, você pode trazer de uma série de televisão que você tá assistindo. Tipo, cara, é uma cena que tem, sei lá, um assassino que tá cometendo vários crimes e você não sabe como resolver. Cara, usa uma referência de Sherlock Holmes, usa uma referência de Blacklist, uma série que você tá assistindo, saca? É, Ao improviso a gente traz eles de vários lugares e eu acho que são várias fontes, até no próprio RPG mesmo, e aí conforme a gente pensar em formas de improvisar, né, acho que principalmente pra galera que tá começando a mestrar, a gente fala muito isso, tem muita gente que acha que mestrar é um bicho de 7 cabeças, né, a gente fala: "Não cara, é tipo você começar a jogar bola, começar a andar de bicicleta", tipo, cara, no começo você vai andar de bicicleta, você vai dar umas tremidas, teu equilíbrio vai estar ruim, você pode ter dado escorregadas, pode cair, mas você vai acostumando até que aquilo ali entra no sangue, e vai começando a ficar tranquilo pra você. O próprio improviso é assim,
Tem muita Uhum, gente que uhum. acha que para começar RPG tem que preparar a campanha toda, tem que pensar em todas as Bom ponto. situações que os jogadores vão fazer. "Ah, mas e se eu falar isso e o fulano responder aquilo?". Ah, então, e o cara vai fazendo uma árvore, né, de situações que ele É fica preso. porque aí você. Uma, você fica preso, concordo plenamente. E duas, você vira o senhor preparador maluco. Porque você. Rafael, se você precisar prever todas as reações possíveis para uma cena e você tiver que destrinchar, bom, se ele responder que sim, ele vai salvar a princesa, então ele vai pro caminho um. No caminho um ele tem mais 16 opções, aí depois ele tem mais 32 opções. Resumindo, é impossível, é impraticável essa parada, É, né? e muita gente desiste de mestrar, nem começa a mestrar, porque o cara trava. Ele vê isso, ele pensa nessa situação, ele trava. Então o que a gente até fala pra galera lá, que quer começar, é falar: "Velho, tu vai com calma, até se você chegar num momento que você não sabe o que fazer, devolve para os teus jogadores, pergunta pro cara: "Mas e aí, então o que que você faz? Me descreve o que que teu personagem tá fazendo nessa hora", e deixa os teus jogadores criarem e improvisarem junto com você. A gente costuma dizer aqui que o RPG talvez seja a forma mais caótica de se contar uma história, porque ela é completamente descentralizada. Apesar de o narrador, o mestre, poder jogar uma ideia, mas essa ideia, como disse o Dungeon Master Gear ali perfeitamente, a função do jogador é ferrar com o plano do mestre, Total. é total. O cara basicamente, você joga uma ideia, pensa, uma ideia simples, simples. Cara, vocês têm uma princesa pra salvar. Pronto. Mais simples impossível. Tá bom. Onde que ela tá? Em tal lugar. Beleza. O mestre, oi. Tem um balão por aqui? Caralho, bicho, da onde esse cara imaginou que poderia ter um balão? E aí vira uma loucura, porque você fala, tá, não tinha um balão, mas tem. Você olha ali no canto, você acabou de descobrir que tem 4 goblins com um balão de hélio parado ali do lado. Então eu vou lá falar com os goblins. E aí vira um negócio completamente caótico, É, né? e muda. Eu acho que é bacana o mestre, ele não precisa nem estar preparado para isso, mas acho que ele precisa aceitar que isso pode acontecer. Bom ponto também. Porque se você não dá opção para os seus jogadores criarem nada, ou o que eles falam nunca tem peso, a tendência é essa galera desmotivar a jogar contigo, porque ele fala: "Velho, eu tô aqui, na verdade, é quase você me dar um script que eu vou ler o que que eu posso fazer ou o que eu não posso fazer". Sim. Saca? Porque o cara não tem muito pra onde correr. Ele sabe o seguinte: "Cara, tem a princesa que eu vou salvar, beleza, essa é a missão". Mas no fundo ele já sabe que ele vai ter que contratar esse cara que tem 3 cavalos, que vai te levar por essa estrada, que nessa estrada você vai ser emboscado, então, tipo, não tem surpresa, não tem nada, ele sabe que tá naquele mega trilho, assim. Sim, sim. E aí o que você falou, vira um fator desmotivador muito grande para as pessoas que estão envolvidas com aquilo, tendo em vista que ele sente que ele não tem, ele basicamente não tem poder de escolha nenhum, né? Só que tem um ponto aí que tem um certo equilíbrio, pelo menos na minha cabeça. Talvez você vai me dizer o contrário, e aí talvez fique até mais claro na minha cabeça. Mas olha só, beleza, eu concordo. Eu concordo que você dá essa opção e essa liberdade e abrir mão, muitas vezes, até do que você preparou, e isso é uma parada, às vezes, até um pouco frustrante pro mestre. Eu preparo lá um puta confronto que vai acontecer justamente nessa estrada onde eles vão ser emboscados ali, e aí alguém inventa uma solução que ele não precisa passar por aquela estrada. Pra dar um exemplo prático, alguém arrumou um scroll de teleporte, eles vão de teleporte, não passam pela estrada. Não E precisa nem as, pegar o balão. Exato! E aí fica aquela cena, tipo, e o Messi vai ficar incomodado com isso, obviamente, né? Quer dizer, não obviamente, mas talvez ele fique incomodado com isso porque ele preparou um negócio e acabou que não aconteceu nada com aquilo que ele preparou. Aí o questionamento seria basicamente o seguinte: ainda que eles tenham liberdade, existe um certo balanço para tentar puxar para coisas que você talvez queira contar, coisas talvez que seja importante que aquele personagem descubra em determinado momento, ou você acha que o negócio tem que ser freestyle? Só vai. Cara, eu acho que são duas formas diferentes de jogar. Eu acho que o freestyle, por exemplo, é válido pra caramba, mas eu não acho que é o modelo padrão, não. Eu acho que se a gente for falar de uma experiência padrão de jogar RPG, a gente tá aí falando nesse cenário que o mestre, de uma forma ou de outra, ele ainda é o cara
que propõe as coisas no mundo. Ele Uhum. controla o universo, né, que tá na mão dele, à exceção dos personagens que cada jogador tem. Então, ele bem ou mal, ele ainda influencia mais a narrativa do que os outros, né? Ele ainda Uhum. traz os problemas, ele ainda traz quem pode ajudar ou quem pode complicar. Então, eu acho que o mestre, ele é meio Lavoisier, né? Tipo, ele não acaba perdendo nada, ele acaba transformando sempre. Tipo, o encontro que você não usou hoje, cara, aguarda, porque essa galera que tava ali emboscando essa estrada, eles podem viver de saques. Então, ele não conseguiu saquear você hoje, mas na cidade vizinha que você tá, os caras podem aparecer, eles falaram, olha, ficar nessa estrada aqui não tá dando bom não tá passando ninguém. Tem a galera usando, o que aconteceu? Tá usando scroll de teleporte? Vamos saquear a galera da outra cidade. E um dia você encontra ele e você precisa daquela ficha. Sim. Ou você tá numa situação que a galera já resolveu esse problema, já salvou a princesa, já voltou e sabe que o pai dela, o rei, deu uma recompensa gorda pro grupo. Mas então, peraí, se ele deu uma recompensa gorda pro grupo, por que os ladrões da cidade não vão querer roubar vocês? Saca? Sim, Então você sim. reaproveita, você transforma os encontros. O que eu não gosto, por exemplo, e que eu falo pra galera, né, é não se prender a achar que tem que usar tudo que você preparou. Tem muito mestre que não abre mão da preparação, né? O cara fala, não, É, pelo amor de é. Deus, cara, fiquei 2 horas preparando essa sessão aqui, vocês vão enfrentar todo mundo que eu botei, ó, tesouro é só o que eu botei pra vocês aqui e tal. E eu acho que a gente ficar, né, nesse tipo, tudo tem que ser escrito na pedra, cara, é um caminho pra gente se frustrar. Faz sentido. Você. Faz sentido. Eu quero levantar uma bola de um livro que eu sou tipo um pregador desse livro aqui, nesse singelo programa, que é o Lazy Dungeon Master. Mas antes da gente falar dele, deixa eu te perguntar uma coisa que cai um pouco nessa ideia. É sobre as ferramentas, justamente. O que você considera um bom conjunto de ferramentas para você sacar de improvisos no momento oportuno? Beleza, a gente parte do princípio que o repertório, e aí a ponderação que você fez, ela é muito bem ajustada, do tipo, não é porque você tá jogando D&D que todo encontro, toda cena que você vai encontrar tem que ser uma cena que você pegou de um lugar medieval. Ah, eu li Bernard Cornwell, toda a biografia, a bibliografia do cara e eu tenho ela decorada pra poder falar daquilo. Não, é o que você falou e eu concordo genuinamente que, puta, eu posso criar uma puta cena de tensão baseada num filme policial que eu vi semana passada, por exemplo. Uma situação de cerco baseada num filme de guerra. Enfim, não necessariamente precisa ser medieval. Partindo do ponto que a gente já tem ali um skill set básico do nosso repertório prévio, caminhando para as ferramentas de maneira um pouco mais aplicada, o que você julga legal ter para você lançar a mão durante uma sessão ali? Sei lá, tabela, geradores automáticos, gerador de encontro, o que você usa, o que você acha legal? Quais tuas dicas nesse sentido? Cara, pra D&D, por exemplo, eu acho que Boa, pra D&D. tabela pra D&D, por exemplo, que é o classicão, né, eu acho que tabela, e você sempre tem alguma coisa ali que você consiga rolar na hora, te salva a vida, né. Por exemplo, cara, tabela com nome, velho, às vezes a galera não dá, eh, tipo, muita moral pra isso, e fica: "Mas qual", entra na taverna, você só tem o nome do taverneiro, os caras ignoram o taverneiro e querem falar com o grupo que tá jogando, rolando dado na mesa. Cara, você não tem nome de ninguém ali. Se você tiver um geradorzinho de nome aleatório pra você ir riscando, tipo, esse é o John, esse aqui é o Rato Molhado. E aí, cara, você vai usando os nomes e vai marcando o que você usou, né, e vai improvisando. O D&D, por exemplo, eu gosto muito hoje em dia de jogar com o D&D Beyond, Uhum. que é a ferramenta online, porque você consegue buscar coisas ali na hora, por exemplo, cara, os caras pularam o encontro que você não pensou. A galera vai até a montanha para salvar a princesa e os caras pensaram em roubar o balão, por exemplo. Beleza, conseguiram, roubaram, estão lá nos ares voando. Aí falar, pô, mas será que não tem nenhum bicho que voa que encare esse balão como um predador e vá atacar o balão? Aí tu já, dali, enquanto tá narrando, né? Depois de um tempo você vai tendo essa sagacidade, tipo, você narra uma ceninha, deixa eles interagirem quando os jogadores estão conversando entre si, aí tá lá no Beyond, pururu, monster, fly, pá, acha algum monstro que voa e vai tacar, ó, cara. Vocês começam a ver vindo do horizonte um bicho batendo asas e aparentemente está vindo na direção de vocês. O que vocês fazem? Volta pro jogador. E aí, pelo menos, você já tem um encontro, ou pelo menos já começa a colocar eles com mais um senso de urgência, né? Porque também, cara,
tem vezes que se você deixar os jogadores falam, não, a gente vai ficar aqui só batendo papo. É verdade. E a história não anda, né? Então É o verdade, mestre tem que tem um começar. equilíbrio, né, nisso daí Uhum. também. Mas você tá pontuando umas coisas, eu concordo bastante com a tabela de nome, ela é maravilhosa, porque a tabela de nome, a tabela de repente um encontro pra uma atmosfera ou pra um ambiente específico, ele gera uma parada, vê se você concorda com isso, que é uma espécie de ecossistema, porque a coisa, Sim. ela tem que ter, na minha visão, algum tipo de vividez. Eu não sei se é essa a palavra correta. Mas o negócio tem que ser vivo de alguma forma. Eu lembro de ter tido uma experiência, eu já falei sobre isso algumas vezes aqui. E eu lembro de quando eu tava jogando, a primeira vez que eu joguei The Witcher, lá em 2015, se eu não me engano. The Witcher 3, né? Perdão, porque tem o 1 e o 2. Mas o The Witcher 3 lá de 2015, eu me lembro de estar fazendo uma quest e eu passei por uma vila. E a hora que eu passei, era uma vilinha qualquer, dessa meio de caminho. A hora que eu passei, eu percebi que existia um ecossistema próprio que independia das minhas escolhas, do que estava rolando, independia de tudo. Dependia basicamente, aqueles NPCs, eles estavam programados ali pelo sistema para fazer o quê? Ele vai contar uma história a mulher tá brigando com o marido porque ele não quer estender a roupa. Aí passa, tem duas crianças jogando bola na ruinha de terra. Aí do outro lado tem uma velhinha que... E a hora que você chega, meio que você causa um impacto ali, porque você é um bruxo e tal, mas eles meio que tanto faz o que você tá... O NPC, ele não Eles é têm um... uma vida pra viver, né? Isso, ele não é um quest giver, né? Ele não é um cara que tá ali, olá, tudo bem? É tipo World of Warcraft, que é um jogo que ele deixa isso de forma bem elementar. Você para do lado do troll, o troll olha pra você e fala assim, what brings you here? Daí você fala assim, não, eu quero fazer não sei o que. Aí tá, então tá aqui a quest. Você vira de costa, ele tá, tipo, parado, fazendo nada. Ele tá esperando alguém vir pegar uma quest, Tá sabe? esperando o próximo. A função dele é essa, né? Distribuir quest. Então, quando você olha pra uma parada dessa que você tá colocando, por exemplo, que é justamente ter um nome, o grupo chegou na taverna e eles vão ignorar. Beleza, o taverneiro você sabe o nome sempre, é normal isso. Mas aquela mesa dos caras rolando dado, aquela briga, pequeno começo, aquele começo de briga no canto, aquela discussão mais fervorosa, alguém, o garçom que de repente tropeçou e derrubou alguma coisa na mesa de outro e aí levanta e começa uma discussão. Se de repente eles vão pra esse tipo de coisa, e a hora que tá, e aí, quem é você? Oi, tudo bem? Como você se chama? Ah, eu me chamo. Você matou o ecossistema daquela parada, né? E isso cria aquele. Desacopla a imersão, né? Parece que tipo. Sim. Então, essa ferramenta é uma parada. Nomes e coisas do tipo, é uma parada muito, muito realmente interessante. Agora, trazendo um paralelo disso. Você vê que eu falo pra cacete, né? Também. Estamos aqui pra falar pra Mas, cacete. cara, a gente que entra pra ser host de podcast, a gente já tá contando o que a gente vai falar também, né? Eu tava pensando o seguinte: o que você falou é muito verdade, e o que você foi elencando na sequência, por exemplo, a experiência que você vai desenvolvendo enquanto eu vou deixando eles fazer o roleplay aqui, deixa eu tacar de lado já aqui no D&D Beyond, no 5e Tools, em qualquer desses bancos de dados que vão te dar material pra você procurar. Falando de D&D, obviamente. Como é que seria os caras estão cogitando a possibilidade de ir lá pra, sei lá, pro outro lado do mapa que eu não preparei nada. Então eu já vou fazendo isso, já vou me munindo de informação, preparando um encontro aqui, montando um battle map, caso isso seja necessário, e daí em diante. Agora, quando você tá fazendo isso offline, isso tem um grau de simplicidade um pouco maior. Quando você tá fazendo isso em live, então quando você tá transmitindo essa parada, você tem uma dificuldade sensivelmente maior pra fazer isso, não? Com certeza, com certeza. O fato de você estar em live, né, ele já muda um pouco a coisa. Aí, inclusive, a gente fala, tem muita gente que fala, tô jogando RPG em live, então, cara, aqui é a experiência crua, sou eu jogando com os meus amigos e tal. Eu falo, velho, se você apertou o botão de transmitir e tem alguém assistindo o teu jogo, ele já muda um pouco de figura, ele já é um produto de entretenimento. Uhum. Ele já não é mais só o jogo que tem que agradar você e seus amigos, né. Alguém abriu live, que ela quer que tenha espectador, quer que tenha alguém assistindo, Sim. você está produzindo um conteúdo. Então ele aí tem um outro fator, né, que é público, então você tem que estar pensando que aquela história que você ali está desenrolando com aquela galera jogando ali no ao
ela tem que ser agradável para quem está te assistindo. Então, até quando você vai improvisar, né, você sabe que nesse caso, por exemplo, teu improviso vai ser um pouquinho mais restrito. Você vai falar, cara, eu não vou ter tempo de montar um battle map inteiro, porque senão eu vou quebrar muito o ritmo, a galera vai parar vai parar de desenrolar a história, né, de seguir com um enredo, enquanto eu tô aqui catando o mapa, e aí o chat já se desgarra, já perde o interesse, e aí você vê a galera saindo e tudo mais, então muda um pouquinho de figura quando você está em live. Eu acho que quando a gente está fazendo live, a gente tem a tendência um pouquinho maior, né, de falar, cara, o meu improviso está restrito a não deixar alguma coisa sair muito o cara não fazer uma coisa que seria completamente diferente e tal, ou se alguém fizer, é falar, cara, vamos jogando no teatro da mente, vai chegar algum combate aí que seja um negócio mais amplo, opa, encerra num cliffhanger, fala, ó, na semana que vem a gente já começa no combate e tudo mais. E até isso, né, é uma forma de improvisar. Só que agora você tá improvisando como produtor de conteúdo, né? É uma Exato. parada muito doida. E imagino que você já deva ter passado por N situações dessas, né? E aí? Como que é na hora que o negócio apita de verdade? Tipo, pra você, tem problema se isso transparecer ou não? Aliás, de uma forma geral, o improviso, todo mundo sabe que é um dos grandes pilares do RPG. Mas Uhum. independente disso, eu tenho uma impressão que às vezes, quando transparece que foi improvisado, parece que é meio tipo, o cara não eu sim, posso estar completamente equivocado. Tem uma galera que, puta, o cara não ele não estava preparado pra isso. Então, tipo, é uma vergonha, de alguma forma? Você encara isso como uma vergonha? Ou não? Pra você é de boa? Não, de boa, isso faz parte do jogo, pô. Eu acho que tem gente que encara como uma vergonha assim. E a pessoa fica muito com esse sentimento quando ela sente que foi 100% improviso. Às vezes tu vai pra um jogo e tal, aí um D&D, né, assim, tô falando de um jogo mais clássico que você Uhum. fala: "Cara, é um jogo que, bem ou mal, você precisa de um tabuleiro, ou pelo menos de uma marcação, de algo visual que te diga qual a distância que você tá do teu inimigo, se o ataque que você vai dar, você vai lançar a magia que é em cone, quantos inimigos pegam nesse cone?". Então você precisa de uma referência visual maior. Se você vai numa mesa dessa e sei lá, o mestre fala: "Não, só rola aí pra ver quanto deu". E, às vezes, o jogador fica com a tendência de achar: "Putz, cara, isso aqui tá muito acochambrado, isso o cara tá perdendo a mão". Então eu acho que tem sim uma linha aí tênue, né, pra você não passar e não exagerar, porque se você improvisou tudo é porque você não preparou nada, né, e às vezes Aham. o cara fala: "Putz, velho, eu tô aqui", galera que joga no presencial, né, o cara tipo: "Pô, eu saí do meu trabalho correndo, nem passei em casa, vim direto, comi um troço no caminho pra poder chegar aqui e jogar e tal", e aí e pode ser dos 2 lados, tipo, o mestre não preparou nada, não chegou, a gente tá no mesmo lugar, ninguém sabe, ou o jogador, o cara que esquece a ficha sempre, o cara não traz a ficha dele, era pra ter subido de nível, o cara não upou a ficha e tudo mais. Então é o tipo de coisa que às vezes vai dando uma minada, porque tu fala: "Pô, velho, a galera não tá comprometida com o jogo". Você acredita que haja espaço, e aí independente podemos falar de D&D para seguir a narrativa que a gente está criando aqui, mas obviamente isso se encaixa para qualquer sistema ou cenário. A gente tem, de maneira bem genérica, falando assim, dois tipos de, sei lá, de campanhas que a gente pode usar como exemplo, como base. Uma campanha pronta, daquelas que você compra lá, falando de D&D, um Curse of Strahd da vida, um Tomb of Annihilation, Uhum. essas campanhas que vem um livro pronto e tem ali toda a base do que vai rolar. E você tem as campanhas homebrew, né? Que você mesmo faz, às vezes num universo próprio, num cenário próprio, com um sistema até próprio, enfim. Você acha que nessas campanhas. Lógico, na que é homebrew, né? Meio que o céu é o limite, pelo menos eu imagino que fica mais fácil você sacar, lançar mão de artifícios, porque, né, ninguém sabe muito bem todo o universo, a não ser o mestre, né? Supostamente. Em compensação, essas campanhas mais prontas, mais delineadas, que meio que se aplicam a qualquer sistema e cenário, etc., elas têm um negócio muito mais amarrado ali. Quanto de improviso cabe nisso? Sempre cabe improviso, eu sei. Mas cabe
definitivamente uma puta. Cabe, de repente, abrir mão do main plot pra virar uma experiência narrativa de improviso. Entendeu o que eu tô querendo evocar aqui, o sentimento? Cara, eu diria que não. Se você tá pensando em jogar uma aventura pronta, não vale muito a pena você abrir mão de tudo, largar o plot inteiro e seguir uma coisa completamente diferente. A não ser que, sei lá, tipo, você seguiu o main plot, tá no meio da aventura, e aí pelos acontecimentos, né, cara, dado é pra ser aleatório mesmo, né? É. E dado somado com vontade do jogador, cara, eles piram. E se tá ficando bacana, se tá fazendo sentido pra história, você dá uma desviada, e aí do meio pro final, cara, terminou completamente diferente. Tipo, a Curse of Strahd, os caras terminaram se unindo ao Strahd, e aí virou todo mundo. Cada um agora tá com o domínio do medo ali em Ravenloft, cada um virou Dark Lord, bacana, e funcionou pro grupo e tal. Que funciona bem. Mas se você já está pensando em improvisar muito, aí eu acho que vale a pena seguir para uma campanha homebrew. Mas eu acho que é muito bom quando você estou, por exemplo, duas aventuras excelentes. Tanto a Curse of Strahd quanto a Tomb of Annihilation, eu acho que são estruturas de campanha que tem muito espaço para você improvisar, porque elas meio que vão te apresentando as situações nos pontos de interesse, né? Uma ali em Baróvia, outra lá depois de Chult, né? Você entrando na selva e tal, Uhum. e que tem uns gaps que você preenche que ela nem te diz como preencher. Outra que é Verdade. assim, velho, que acho pra mim é o extremo, a Storm King's Thunder, que você vai enfrentando, né, o plot dos gigantes quase por Forgotten Realms inteiro. Tipo, você anda o continente todo, e é tipo o mestre que se vire pra fazer Pra fazer o link aquilo. disso, né? Pra fazer o link, pra fazer a parada ter sentido, saca? Então, a aventura mesmo, ela já te obriga um pouco a improvisar. Ela te improvisa a, olha, ver o que tem aí, ver o que funciona pro teu grupo e cria em cima. Você sabe que tem uma galera aí que costuma reclamar bastante da forma que esses livros, especialmente, vamos, né, se posicionar diretamente a essas campanhas de D&D, né? Eu tô me referindo a essas mais clássicas da quinta edição, algumas que são relançamentos de outras edições, mas enfim, essas daí que todo mundo sabe quais são, que elas normalmente, acredito que talvez por esses gaps que existem entre um pedaço e outro da quest, a galera que reclama bastante que elas são mal escritas ou feitas de uma forma que talvez, tá, beleza, mas se eu comprei uma parada dessa, eu queria um Já ter negócio tudo retilíneo. bonitinho. Exato. O Sim. que você pensa disso? Você acha que isso é uma oportunidade ou isso é uma falha mesmo? Eu acho que os dois, né? Eu acho que quem reclama que comprou o livro e queria ter a experiência fechada e não ter trabalho nenhum de criação, acho que o cara tá certo. Por exemplo, se eu for comparar com as aventuras que eu mestrei prontas de Numenera, por exemplo, Aham. tem umas que e elas tem umas que são voltadas para evento, né? Então ela ainda te entrega para você que está mestrando em quanto tempo de sessão tem que chegar naquele ponto da aventura. Fala, Aham. aqui você chega mais ou menos, vai chegar mais ou menos com 30 minutos de jogo. E aí tem mais um andamento. Olha, aqui você vai estar de 1 hora para 1 hora e meia de jogo, para terminar com 2 horas e meia. Então, ela te dá ali o passo a passo certinho para você ter a experiência daquela aventura. Quando a gente está falando dessas campanhas, né, da quinta edição, que normalmente são livros que vão te levar ali do 10º ao 12º nível e tal, Uhum. eles deixam muitas lacunas. E aí vai do mestre. Tanto que, por exemplo, quem tem preenchido muito dessas lacunas é a galera criando conteúdo na Dungeon Masters Guild. Sim, sem Por dúvida. exemplo, a Tomb of Annihilation, acho que eu até quando comecei a mestrar ela, eu usei um suplemento que botaram lá que eram encontros em Port Nyanzaru. Porque eu achei, cara, você chega ali no começo de Port Nyanzaru em Chult, você meio que tá largado. Não Você tem nada. não tem nada, você não Ele tem sugere até direcionamento. umas side quests, mas que se você lê elas com calma, tem várias que não entregam nada a lugar nenhum. Elas só Isso estão aí. ali. Só estão ali pra estar. Então, tipo, como é que se linka isso no teu grupo? E tem a galera criando esses conteúdos para fazer, para preencher essas lacunas, né? E aí para tirar o trabalho do mestre que não quer improvisar. Mas eu concordo, falo, cara, tipo, o cara pagou, sei lá,
20, 30, 40 dólares num livro, que ele acha que vai pegar e vai sentar, ler aquilo ali, preparar para os jogadores e resolver a vida dele. Não vai, o cara se frustra, né? Exatamente, exatamente. Falando disso, de ter que fazer um improviso ou ter que fazer, preencher algumas lacunas com coisas que não necessariamente estão em livros, muitas vezes acaba te fazendo ali como narrador, como mestre, ter que criar algum tipo de flexão em regra. Então, improvisar regra também é uma parada que muitas vezes acaba acontecendo durante uma sessão e tal. Às vezes o cara tem uma ideia tão mirabolante, como essa que eu vou falar, ela nem é tão mirabolante, você vai ver que ela é até simples e tem até regra pra isso. Mas é que me pegou tão de surpresa num dado momento que a gente tava jogando, alguém pegou um cara, era um cara muito, era um bárbaro e ele tava em fúria e ele tem vantagem em teste de força, pra levantar carga, pra fazer não sei o quê. E ele catou um cara, bateu no outro cara, pegou esses dois caras, arremessou em outro, e foi um tal de jogar a cara pra lá e pra cá. E aí eu falei, malandro. E aí tinha mais uma que aí no final ele pulava como se fosse um lutador de daqueles multi-luta, eu não sei como chama aquilo, e ele cai em cima do cara. E aí como que você vai calcular o dano? Sei lá, eu pelo menos não tinha ideia do que estava acontecendo. Imagino que você já deve ter passado por uma cacetada dessas situações também. E aí, quando acontece isso, até onde flexionar, até onde permitir? Claro, a gente sempre vai manter a máxima de que a diversão tem que prevalecer e tem que ser uma experiência agradável. Mas se você pudesse falar disso, pra onde que você iria? Qual que seria a tua deixa? Eu acho que a primeira deixa que eu ia falar é justamente no sentido de não engessar tudo. Tem muita gente que às vezes está lá no meio da sessão de jogo e o jogador propõe alguma coisa, o mestre, principalmente para quem está começando agora, né, que está inseguro com as regras, ele fala: puta, velho, não sei essa regra, não sei o que fazer. Ah, então, peraí. Aí para todo mundo, vai pegar o livro de regra, vai ler na aula e tal. Deixa para fazer esse tipo de coisa quando a sessão acabar. Tipo, você lembrou que teve isso aí, você não dá na hora, você não sabia o que fazer? Depois você vai lá, consulta a regra, numa próxima oportunidade você usa ela direitinho. Mas na hora, velho, arbitra alguma coisa. No bom e velho D&D, tu vira pro cara e fala: cara, rola um D20 aí, vamos ver que número que sai. Se sair um número, sei lá, de 13 para cima, deu bom. 13 para baixo, deu ruim. Se eu arbitro uma dificuldade e ver se ele conseguiu fazer ou não conseguiu. Eu acho que é mais legal a gente improvisar alguma coisa da regra e não parar o jogo e fazer com que todo mundo esteja se divertindo. Cara, lembra quando a gente tem até a sensação de pensar alguma coisa que não tá na nossa ficha, ou você quer usar alguma coisa diferente, e aí compra a ideia e aquilo funciona, velho, a galera fica na ponta da cadeira, fica esperando o resultado, quer saber se aquilo aconteceu. Eu lembro de Aham. uma vez, na época de moleque, a gente ainda jogava GURPS. E aí a gente, sei lá, tipo, tava na ficha de GURPS, a gente botou um monte de perícia que cada um tinha e tudo mais. Aí teve uma situação que a gente estava dentro de uma taverna e a gente tinha arrumado confusão com vários reinos, né? Tipo, a gente tinha entrado numa intriga e botou tipo um reino contra o outro. Aí, cara, a gente tinha pego um monte de dinheiro, tinha fugido e tal, a gente estava comemorando na taverna, quando a gente foi reparar que tinha um exército de 3 reinos fora da taverna, cercando a taverna para pegar a gente. Aí a gente falou: velho, o que que vai fazer? A gente não pode sair daqui, os caras só não entraram para não ter confusão, para não morrer inocente e tal. Quando a gente sair daqui, a gente tá ferrado, o que que a gente vai fazer e tal. Aí teve um que olhou a ficha e falou: cara, eu tenho, olha aqui, eu resisto muito à dor. Eu botei essa vantagem aqui, então eu quase não sinto dor. Quer saber? Aí o cara pegou, foi no banheiro, pegou uma garrafa, desfigurou a cara dele, saiu todo ensanguentado, e aí a gente foi na confusão e de deixar sair. Os caras estão lá dentro, me pegaram, estão me matando e tal. Como ele saiu do bolo ensanguentado, os exércitos entraram procurando a gente já tinha saído. É tipo, Olha, que da o hora. que que o mestre vai rolar para saber quanto de dano o cara que tá ensanguentado tava, para saber se ia funcionar ou se ele ia cair? Ele consegue se desfigurar? O cara falou: quer saber, velho?
Eu achei a ideia legal, rolou, tu tá machucado, tomou, sei lá, perdeu 4 pontos de vida e vamos que vamos. Aham. E são histórias que marca, a gente leva pra sempre, cara. Isso aconteceu na mesa de moleque e eu tô lembrando aqui hoje, saca? Sim, sim. Então, Não, por eu isso que eu acho que concordo. o improviso, tanto pra história quanto de regra, a gente tem que meio que incentivar e falar, cara, não fica com medo de fazer, sabe? Tem muita gente que fica com medo de improvisar. Aham. Esse lance de flexionar a regra ali, porque tem uma galera que é uma galera mais metódica, vamos dizer assim, que é mais preocupada com regra, e a galera eventualmente reclama, não quando você tá ou favorecendo, mas quando você acaba distorcendo ou improvisando uma regra mesmo. O Cello do RPG Planet teve aqui há um tempo atrás e ele usou um conceito que eu gostei bastante. Ele falou: eu não gosto muito desse negócio de regra de ouro, ou regra da casa Sim. e tal, não sei o que. Ele falou: eu gosto de um negócio que eu chamo de regra tampão. Ele falou: amigão, eu não faço a menor ideia o que dá, como faz o que você tá querendo fazer. Mas faz assim. Tipo o que você falou: joga um D20 aí, par bom e par mal. Deu. A nossa regra tampão pra essa sessão é isso. Sempre que alguém quiser pegar um cara, bater no outro cara e cabecear os outros dois pra dentro de um gol, tem que jogar um D20 e se tirar par deu certo, se tirar ímpar não deu certo. E depois a gente vai chegar e discutir, procurar e tentar chegar num conceito final. Agora, tem uma galera que acaba se sentindo um pouco ofendida, porque tem um sentimento tipo, não é você tá roubando, mas é no fundo porra, você tá fugindo às regras. E a regra, ela é pra te dar subsídio, mas ela não pode ser impeditiva, não é isso? Eu acho que o lance é você pensar que o improviso não pode virar a tua regra, Muito né? bom. Porque, tipo, se você não. Você disse pra galera que tá jogando D&D. E aí você senta pra jogar com o cara só tem aqueles dados de War, o cara tá lá, uns dados vermelhinho com um pontinho, e tu fala, que D&D é esse que o cara vai jogar? Você fala, não, olha só, eu não tenho D20, então já que eu não tenho D20, eu vou usar aqui 3D6 e vou somar mais 2, que aí dá o 20. Aí você fala, não dá, cara, a probabilidade é diferente, um D20 é 5% para cada número. 3D8 é a curva de sino, vai ficar mais na metade, não vai ter crítico pra ninguém. Aí tu fica naquela, pô, e tal. Aí você tá jogando, se você tá improvisando toda a regra, você tá jogando outro jogo. E aí eu Sim. entendo a frustração da galera que reclama quando ele tem a sensação de não tá jogando um D&D, né? Mascarou, disse que tá jogando um D&D ou qualquer outro sistema, tá? Você pode aí botar, sei lá, Tormenta, 3D&T e tudo mais. Se você não usa a regra do jogo, então, cara, você tá jogando qualquer outra coisa. Eu acho que improvisar é muito bom, improvisar regra te agiliza muito, mas eu concordo 200% com o Cello. E o Cello é um cara que sabe muito, né? Joga muito. Sim. Pra caramba. Não saca da regra na hora, inventa alguma coisa. Depois você volta e vai ler. E aí lá pra frente você usa a regra certa. É porque o narrador ali, o mestre, ele tem um certo, é o que você falou lá atrás, ele tem um papel meio de uma figura central, meio que todo mundo olha pra você, né? Tipo, você tá ali, é tipo, eu vou fazer isso. Mesmo que o cara tenha certeza do que ele tá falando, ele olha pra você, porque você ainda você tem o poder de veto de dizer, cara, não, aqui não funciona isso. Sei Sim. lá, você ainda pode fazer isso. Então, se você coloca, monta a parada de uma forma como o Cello, por exemplo, sugeriu, beleza, ó, eu não sei, nós estamos usando um tampão aqui, mas para a próxima sessão, ó, eu li, eu fui procurar a regra, o negócio funciona assim, não funciona assim. Então, ó, galera, ou se não tem uma regra, vamos desenvolver uma nossa, todo mundo tá de acordo com isso, aqui rola legal? Rola legal. Beleza, então a gente segue daí. Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente tá falando de regra, tá falando desse improviso em regra, e você mencionou lá atrás que a galera, quando começa a jogar RPG e começa a narrar, a mestrar, a galera fica bastante inseguro com a preparação, com como vai improvisar, como... Um cara que tá chegando hoje, é uma situação completamente hipotética, mas eu tô chegando hoje no RPG e eu vou dar um exemplo pessoal aqui que aconteceu comigo. Eu queria muito jogar RPG, não tinha ninguém pra jogar RPG. Aliás, tinha os amigos do prédio ali pra jogar RPG, mas ninguém queria ler 200 páginas de livro, né? E geralmente é assim que os mestres são criados, né? Total. Eles vêm daí, né? É. Então, eu falo, tá bom, quer saber? Então eu vou ler esse bagulho aqui, porque aí a gente consegue jogar esse negócio. E
aí eu tô começando a jogar, tô começando a narrar, e eu falo assim, tá bom, eu vou preparar a minha primeira campanha, e eu quero saber por onde eu começo. Porque tem, se você lê a maioria dos manuais desses jogos modernos, se pegar o D&D quinta edição, ele te explica muita coisa, mas tem muita coisa que passa batido ali, que é muita coisa, experiência de jogo, de preparação e tudo mais. O que você sugere pra esse cara? Então, é um D&D, cara, ele é um jogo que ele vem aí de 40 anos, né? Então, ele tem muita coisa que é subentendido que já foi passado na tradição oral, né, que já tá enraizado o conceito dele. Por exemplo, quando você pega só o livro do jogador, né, que o mestre vai só ter aquele livro para ele criar uma aventura, ele te dá pouco subsídio para você criar uma aventura. Eu, por exemplo, indico para quem está começando a jogar que eu acho mais interessante o processo de criar a aventura do Dungeon World, por exemplo, que ele tem aquele conceito das frentes. Você pensa em 3 acontecimentos do cenário que você propôs, sei lá, começa numa cidade, num porto, em algum lugar, e aí você fala, o que pode acontecer nesse porto? Você fala, cara, eu sei que tem um navio pirata que está para chegar na cidade com carregamento, eu sei que nesse porto tem uma guilda de aventureiros que fica caçando recompensa, e eu sei também que um mago pode estar conjurando um feitiço em cima de uma torre que ele quer trazer uma entidade demoníaca para essa cidade. Então você tem essas 3 coisas. E cada uma tem a sua agenda e cada uma tem o seu tempo. Você apresenta algum conceito de uma ou das 3 para os jogadores, vê com o que eles vão engajar. Tipo, se o cara falar, não, pô, pirata, eu quero ver que esses piratas vão chegar aqui. Aí você fala, beleza, mas o mago continua fazendo o feitiço dele para trazer o demônio na cidade, a guilda dos aventureiros continua caçando bandido, e em algum momento essas coisas vão se cruzar. É aquele lance que a gente conversou lá atrás, né? Tipo, o mundo não gira em torno dos personagens. As coisas não acontecem só onde os personagens estão vivendo. E aí isso te dá, até para quem está começando agora, uma tranquilidade de você ir bolando a sessão que você tá e as próximas. Porque você vai pensando, tá, beleza, eles foram ali na região do porto, contratar um navio para ver se eles abordam um navio pirata. Mas nesse meio tempo, o que a guilda tá fazendo? Ah, a guilda podia ter andado para lá, ter ido para cima, o mago. Ah, o mago já conseguiu quebrar o primeiro selo, então já tem algum grupo de pequenos demônios invadindo a cidade pela ponta norte, e teu mundo vai ficando vivo. E aí acho que facilita muito o trabalho de quem começa a narrar, pensar nesse tipo, porque você não depende só das ações dos seus jogadores. O que eles vão fazer, bacana, vai influenciar na narrativa deles, no que eles querem dos personagens, mas se eles não fizerem absolutamente nada, ainda assim você tem informação para continuar trazendo elemento para a campanha. Pra puxar o jogo, você tem razão. É. Quanto você acha? Porque, assim, a gente comentou, né? E com certeza isso é uma coisa fantástica pra gente que curte RPG e que, puta, eu falei isso outro dia, não lembro pra quem. Acho que foi pro Pedroca, que teve aqui. E eu falei, Pedro, eu acho foda assistir o teu trampo. Não vou aqui rasgar a seda, mesmo com ele não estando aqui. Aliás, vou aqui rasgar a seda. Eu raio também, o Pedroca, cara, Cara, foda. Inclusive no começo a gente falou de viver, de trampar, de produzir conteúdo. Velho, eu tô torcendo pro dia que o Pedroca fale, mano, eu só agora trampo com o Skyfall. O Skyfall é meu trampo, que eu falo, velho, temos gente vivendo de RPG no país. Eu falo, cara, se o Pedroca tá aí, conseguiu, e conforme ele vai crescendo, ele vai puxando, levanta o barco de todo mundo, cara. Isso, era exatamente isso que eu ia falar. Você tirou as palavras da minha boca. Era exatamente isso que eu ia dizer. Ele é um puta mestre, ele é um puta desenvolvedor, ele é um puta... Não vou me estender porque ele é um puta várias coisas. Mas quando ele esteve aqui, eu falei pra ele, cara, eu vejo você e o Roxo ali como uma das grandes frentes que vem puxando esse novo respiro do RPG e vem trazendo, e o RPG vem se popularizando. Lá fora, nos Estados Unidos, vem acontecendo uma puta maré há algum tempo. Aqui no Brasil, com você, falei dele, falei do Azecos, falei do Gruntar, falei de caras que estão aí, o Azecos, o Gruntar, estão aí fazendo o que fazem há muito tempo na Twitch também. Enfim, e muitos outros que eu não vou ficar nomeando, porque obviamente eu não vou falar de alguém e não é justo. Mas, tudo isso é muito legal, porque como você bem disse, a maré cresce, é bom
pra mim que adora RPG, adoraria viver de RPG tal qual você, tal qual N outras pessoas. Então, assim, maravilhoso. Eu só vejo vantagens nisso. Mas tem um efeito, que era esse efeito que eu queria aproveitar o nosso ensejo aqui pra discutir, que é o quê? A partir do momento que você tem mais pessoas expondo esse conteúdo, você tem, obviamente, mais pessoas sendo expostas a ele e mais pessoas se interessando e desenvolvendo. Aliás, mais um parênteses importante, houve um RPG que tá... Aliás, o Renato Estranho do Bunker Nerd tá pra vir aqui, nós estamos pra acertar. Ele tá fazendo um puta RPG com uma galera velho. outsider, assim, uma galera... Cauê Moura, uns caras grandes da internet, mas que não muito tem maneiro. nada a ver, assim, com RPG. Isso eu acho muito da hora, velho. Muito. Eu lembro que no passado, o Pedroca conseguiu começar a furar a nossa bolha, né? Sim. Tipo, jogou com os caras do Choque de Cultura. Exato, maravilhoso. Saca? Trazer o Selbit, né? Acho que pra vir jogar, Exato. o Pato, o Papão, né? Os caras que eram do Patife. Patife, velho. A galera que é de fora. Isso pra gente é muito bom, É cara. animal, é animal. Só que quem não acha isso, tipo, sei lá, na minha cabeça tá errado, porque isso é muito bom. Sabe, tipo... Mas enfim, o que eu ia dizer... Cara, eu vou te falar, e pior que tem uma galera que acha, é uma doideira. A gente comentou outro dia lá no canal, isso tem, sei lá, tipo uns 6, 7 meses. Quando, não, mais tempo, porque foi, acho que no intervalo da primeira e da segunda temporada do que o Selbit estava fazendo o RPG no canal dele. Pode crer. Que alguém foi no nosso canal do YouTube comentar uma parada tipo assim: ah, agora o Selbit tá fazendo conteúdo de RPG. Os canais de RPG pequenos estão ferrados agora. Aí eu pensei, cara, mas não faz o menor sentido, Nenhum. velho. Eu quero mais é que o Selbit faça várias temporadas de RPG e que o conteúdo dele exploda. Porque quem entra no RPG pelo Segredo da Floresta, Atividade Paranormal, o cara fala, beleza, consumi isso aqui, onde é que eu tenho mais? Ele vai procurar outra coisa. Rafael, você não tá produzindo 24 horas por dia. Eu não tô, o Selbit não tá, e o sei lá, o Shroud, se resolver jogar RPG, também não tá. O Gaulê, se jogar RPG, também não tá. Então, assim, ele não vai fazer RPG 24 horas por dia. E se tem, ainda que ele faça, há público suficiente, aliás, há espaço suficiente para que eu assista o teu conteúdo lá no Perdidos no Play, assista o meu conteúdo aqui, assista o Selbit jogando RPG, conheça sistemas novos, cenários novos. O Selbit, por sinal, com Atividade Paranormal, era o nome? Não é Atividade. Acho que foi o primeiro, acho que foi Atividade Ordem Paranormal. Ordem Paranormal. O segundo, Segredo na Floresta. Exato. A hora que eu vi aquilo me motivou, você vê. Eu gosto da parada e falei, cara, que sistema é esse que ele tá jogando? Fui atrás pra entender. Porra, legal, negócio diferente, não é tão mainstream assim, não é D&D que ele tá fazendo, não é, sabe? Então, assim, eu concordo genuinamente que as pessoas que pensam, os canais, não, cara, tá todo mundo... Se esse cara puxar o bonde, a gente tá aqui, por mais que a gente tá aqui embaixo, mas a gente tá aqui também, né? Então, quer dizer, é bom pra todo mundo. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, esse efeito é maravilhoso, eu concordo plenamente com isso. Mas, pra galera que tá começando, pra galera que nem só que tá começando, pra todo mundo que tá aí, você cria as pessoas têm uma necessidade natural de fazer comparação, de colocar as coisas como, Pedroca é um baita mestre, maravilhoso. Só que assim, o Azecos também é um baita mestre. Sim. Entendeu? Sei lá, o Selbit pode ser um puta mestre também. Eu não acompanhei a esse ponto, mas enfim. Mas você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, assim, não necessariamente, talvez são coisas diferentes, talvez um é melhor nisso, o outro é melhor naquilo, que é normal pra qualquer coisa que a gente faça na vida. Mas o meu ponto aqui é o seguinte: quanto esse efeito de grandes produções audiovisuais aí, quanta coisa que a gente tá sendo bombardeado, acaba influenciando e deixando a coisa um pouco mais... a galera ficando um pouco mais de receio de começar a produzir, de começar a jogar. O exemplo que eu quero evocar aqui é o da galera do Critical Role, lá do Matthew Mercer. Exato, porque basicamente, assim, você tem atores, você tem caras consagrados, você tem... Com certeza, por melhor que seja o cara, você tem uma puta equipe por trás que tá ali fazendo pesquisa, fazendo uma puta produção, fazendo um puta roteiro. Você tem 3, 4 caras olhando, corrigindo o roteiro, arrumando furo. Você tá ligado que vacilou a gente, escreve uma história e tem um puta furo de roteiro, você só se liga depois.
Depois de 10 sessões, né? Tipo, Exatamente. magia e tal. Tipo, né? É. O quanto isso pode ser. Não é perigoso, porque eu não acho que é perigoso, mas o quanto você acha que isso pode acabar, tipo, tá, mas é. Eu vi a Ana Schermack do Pausa pra um Café falando isso. Em algum dos vídeos dela, falando, tipo assim, a gente tem que tomar um pouco cuidado pra não ficar se comparando com esses caras. Tipo, acabei de começar na RPG. Vou me comparar com o Rafael Amon, que faz 20 anos que narra RPG. Porra, o cara tem uma puta bagagem que eu não tenho ainda. Então, enfim, o que você pensa disso? Cara, um tema muito bom. E eu acho que até é um papo muito bom, né? Porque eu, por exemplo, Peraí, vou te eu. interromper. Você não fala isso, que falta 20 para as 8, eu sou obrigado a marcar outro com você pra nós só falar disso. Nossa, velho, porque realmente. Dá pra ficar mais 2 horas só falando nisso. Mas vai lá, desculpa. Não, mas então, o ponto que dá pra gente pegar o fio da meada, né? Eu vou dizer do meu ponto de vista. Eu consumo as streams de RPG talvez de uma forma peculiar, mas que é o que me serve. Eu, por exemplo, não tenho tempo de conseguir assistir o que tá rolando do começo ao final de uma mesa, por exemplo. Mas eu adoro passear pelos canais que estão rolando RPG e assistir 15, 20 minutinhos, porque eu gosto de ver como o mestre dali tá propondo a história, como que ele narra, como que ele interage com os jogadores. E eu acho bacana a galera consumir os conteúdos dessa forma, dele tentar absorver um pouquinho de cada um, dele ver onde ele, putz, cara, eu podia fazer isso aqui na minha mesa, hein? Ou, pô, olha só, nessa hora aqui, ele devolveu a narrativa pro jogo. Você pensa, né, tipo, o cara ficou ali no contra-parede, não sabia o que fazer, ele deixou os jogadores andarem. E a galera foi em cima de, pô, eu não faço isso com meus jogadores, só eu fico propondo. E, por exemplo, você nunca vai chegar no nível de um Critical Role. Cara, como você falou, são ali todos voice actors. Não tem como. Não dá pra você achar que aquilo ali é a experiência padrão do RPG, que toda mesa de RPG é aquilo ali. Perfeito. Assim, no mínimo você tem que achar que é estranho pessoas jogando RPG com 100 mil pessoas assistindo, né? É verdade. 100 mil pessoas assistem, ela não é a mesa normal que todo mundo joga na sua casa. É um show, é um produto de entretenimento. Logo, o que você vai ter com os teus amigos é algo diferente daquilo. É uma simulação daquilo. E você, tipo, então nunca vou ter nada do Critical Role. Não, velho. Se você curte o estilo do Matt Mercer de mestrar, e tem um vídeo muito bom, cara, até comentei isso no outro dia com a galera, que é do vídeo gringo. Um moleque novinho que tem um canal, acho que é o XP to Level 3. Então, acho que Acho eu que tô o nome ligado. Acho que eu tô ligado qual canal que é. é um Acho moleque que sim. novo, cara, e o moleque é muito bom. Ele tem um vídeo meio que fazendo uma sátira com esse lance, tipo, de um mestre que tem o grupo dele e, de repente, ele entra imitando em tudo o Matt Mercer, saca? E aí a própria mesa começa a estranhar o cara, fala, pô, e ele começa a fazer os trejeitos do Mercer e tal, e aí ele fala aquele, e começa, o Mercer, cara, é muito bom em fazer, o cara não tem como, os caras são voice actors, eles Sim. vão fazer no sonoro, porque os caras trabalham com isso. O Mercer é bom demais, fazendo sotaque, fazendo voz de tudo que é NPC. Agora, se você vai tentar emular o Matt Mercer, a tua tendência é frustrar os jogadores, porque existe um Matt Mercer. Sim. Os caras vão ver que aquilo ali vai ficar meio forçado e você não precisa ser o Matt Mercer para se divertir mestrando jogando RPG. Acho que É é isso. isso que a galera precisa tá muito ciente, né? E o próprio Mercer, quando começou essa discussão em torno do efeito Matt Mercer, como ele vai influenciar o jogo daqui para frente, Aham. fez um post bacana falando, gente, não é uma mesa de voice actors. A gente, e tanto que era uma mesa que existia fora de stream, não era um produto de conteúdo, era a mesa deles. Eles jogavam assim. Eles Uhum. se reuniam. Só que você imagina, velho, um jogo que você tá reunido numa sala, que todo mundo é ator barra dublador. Tu acha que eles não vão fazer um monte de voz e um monte de som? Vão, porque essa é a diversão deles, cara. É Claro. isso que eles. E os Então, caras têm tecnicalidades, têm formas, têm ferramentas pra entregar. Às vezes, você tá ali como jogador, você tem uma limitação. Eu não sou ator, eu não tenho conhecimento de teatro, eu não tenho conhecimento de nada. E de repente eu quero entregar ali uma cena dramática sobre um acontecimento ali, que tá acontecendo ali, né? Acontecimento tá acontecendo ali no acontecido. E eu começo a fazer. Oi?
Acontecimento acontecido no local, No na local, na localidade. localidade, exato. E de repente eu tô aí. Só que, cara, eu não sou ator, eu não tenho as ferramentas necessárias pra talvez passar o nível de emoção ou de sentimento ou de qualquer coisa que um cara como esse faria. Isso vai acabar gerando uma frustração se eu tiver esse pensamento de que eu preciso atingir aquele É, nível. é Se isso eu aí. quiser fazer o RPG, a produção de conteúdo que chegue no nível da produção de conteúdo do Cellbit, eu vou me frustrar também, porque eu não tenho ilustrador, eu não tenho como pagar um cara pra fazer os cortes da live, enfim, não dá pra me colocar nesse nível de comparação, né? Não, não é isso. E é muito doido, porque assim, a galera acaba que pensa por esse lado, né? Que tipo, você tem que. O Critical Role é a mesa perfeita, porque todos sabem, é como o Suricato botou aqui, de fazer vozinha, né? Tipo, É, porque não é errado, e eu acho bacana quem joga fazendo vozinha. A gente só não pode esquecer que teu amigo do lado pode não ter a menor aptidão pra fazer vozinha, pode ser o cara que às vezes só fala, tipo, então eu ataco, então falar eu ataco. E se ele tá se divertindo tanto quanto você, que faz voz, gosta de interpretar, gosta de ser mais eloquente e tal, tá tudo certo, velho. ele O merece importante jogar também, né? é exatamente, ele merece ter o espaço dele na mesa e todo mundo se divertir, saca? Até a gente citando o Critical Role, eles fazem tudo isso, cara, eu acho fora de série como os caras interpretam, mas você mesmo falou aí o lance de trazer emoção à mesa e tudo mais. Eu lembro que num final de temporada deles, num dos momentos mais emocionantes, ele foi quase que estritamente mecânico. Aham. Tipo, o cara tava guardando um recurso da ficha dele, um slot de magia, né, de nível 9, que ele ia usar no amigo dele, que ele tinha guardado aquele slot de magia. Ele vê que para derrotar um vilão e seguir o plot, ele vai ter que gastar e vai ter que consumir o slot de magia, não vai poder salvar o amigo, o cara fica naquele dilema, e aí, tipo, o cara começa, pede desculpa pro amigo e tal. Então, cara, teve uma mega emoção ali na cena por uma coisa mecânica. Não era ninguém fazendo vozinha, não eram eles dentro do personagem. A emoção ali tava, tipo, o cara que estava vendo que não ia conseguir salvar o personagem do amigo por conta de um bem maior que a Pari precisava e tudo mais. Vem uma carga dramática grande aí, que se você for ver, pode acontecer na mesa de qualquer pessoa. Exatamente. Exatamente. É verdade, é verdade. E aí isso acaba até talvez tenha tido muito mais dramaticidade, como você bem colocou, do que no momento que tava uma situação muito mais relax, onde tava todo mundo alto nível interpretando, dublando e colocando, postando voz e colocando narrativas assim, Fazendo assim, show, assim, fazendo cara, show off. eles faziam um show doido, cara. É, Assim, é. é você ver que a galera jogando um filme, é muito louco, velho. Pra gente se encaminhar, eu queria tocar num ponto aqui, pra gente se encaminhar pro final, eu queria tocar num ponto mas eu concordo com você sobre o tema, sobre esse efeito do Critical Role, e não só do Critical Role, às vezes até olhando para uma escala um pouco menor do que a gente tem aqui no Brasil, Sim, porque. a gente vai ter isso com Pedroca, a gente vai ter isso com Exato, Azeco, a gente vai exato, ter todos os mestres que exato. se destacam aqui. Exato, eventualmente isso acaba acontecendo em uma escala diferente, mas de uma maneira O semelhante. Selbit acontece Sim, muito, velho. sim, exatamente. E tem. Inclusive uma galera nova que tá conhecendo RPG pelo Selbit, né, e aí o Aham, cara ele pode ter a tendência a achar que RPG é só aquele formato que o Selbit tá fazendo com a galera. Por isso que é bom ir consumindo outros conteúdos, e uma hora ou outra ele vai esbarrar. Vai esbarrar sim, com o Pedroca, vai esbarrar com a Zeco, vai esbarrar com vocês aqui, vai esbarrar com a gente. Aí ele vai ver, tem uma galera que joga diferente. Pô, mas tô gostando também, isso aqui é legal, isso aqui é mais solto, esse aqui não tem tanto um roteiro, né, tipo, de uma ideia central que a gente tem que seguir e tudo mais. Não tem a exatamente. produção do Selbit. Cara, o Selbit fez aqueles mapas, né, tipo, acho que era no Tabletop Simulator, né, que vai os bonequinhos andando e tudo mais. Cara, pra tu fazer aquilo ali, não foi o Selbit sozinho fazendo aquilo que Não, nem a gente vai montar uma mesa nossa faz. Você precisa de uma produção por trás. Então, você já é. vai ver que é um outro lance.
Exatamente, exatamente. E aí isso cai em muitos outros fatores, mas eu gostei desse ponto. Vou jogar no ar aqui a possibilidade da gente conciliar agendas para trocar uma ideia sobre esse tema, porque eu acho que daria um papo legal, inclusive. Mas Acho vamos que lá. dava. Vamos lá pro que eu ia falar. Eu falei lá no começo da conversa sobre um dos manuais que a gente, né, se o papo era improviso, um dos manuais que mais me deixaram assim, explodiram a minha cabeça de forma geral, que é o Lazy Dungeon Master, Sly que Flourish, né? Esse livro é muito bom, velho. exatamente. E eu acho que ele cabe uma menção aqui no nosso papo. Total, total. Que você imagino que você, né, você conhece claramente e que você pensa? Só para fazer um contexto, a ideia para quem não conhece é basicamente um livro que tenta simplificar um pouco as preparações, a forma de pensar enquanto você está narrando um jogo, a forma de você talvez deixar as coisas fluírem, interferir um pouco menos, dar um pouco mais de voz para o jogador, fazer esse bate-rebate que o Rafael comentou em outro momento, tipo, às vezes você tá contra a parede, você tá uma informação que você, puta, o que tem dentro dessa sala? Eu não sei, diz você o que tem dentro dessa sala, conta aí pra mim, sabe? Reaproveitar monstros, reaproveitar masmorras, enfim. Vamos lá, só pra fazer esse prelúdio aí, mas diga lá, o que você pensa sobre, você costuma usar técnicas dali, já te ajudaram em algum momento? Fala um pouco. Demais, tanto quanto ele tem até uma versão nova, né? Acho que é a segunda versão, que é o Return of the Lazy DM. É muito bom, a escrita dele é muito boa, é simples. O problema é que eu acho que ele não saiu em português ainda, né? A gente só Eu tem acho a que não. versão em inglês. Sim. Mas é uma leitura que vale muito a pena. Ele explica muita coisa, como a gente faz esse low prep, né? Que é você ter o mínimo viável para rolar uma mesa. E é bem diagramado, é bem escrito, cara, é uma delícia ler o livro do Sly Flourish. Recomendo muito, de vez em quando aparecem umas megas promoções no Drive-Thru RPG, então ficar de olho, porque quando pintar numa promoção dessas aí, já apareceu, acho que teve o Humble Bundle dele, tipo, Teve. você pagar $1, né, e pegar uma porrada de livro, ele tava lá no meio. Putz, Teve cara, mesmo. valia muito a pena. E outro que saiu em português, acho que se não me engano, saiu pela Pensamento Coletivo, que é o Despreparado Nunca. Esse Esse eu não livro conheço. também muito bom, cara, muito bom Mas é pra a quem mesma temática, assim? ele não é porque o Lazy DM ele é muito focado pra D&D, né, o É. Despreparado Nunca, ele serve mais até de uma forma genérica. Ele, se não me engano, ele é escrito por um cara que trabalha com esse lance de fluxograma e tudo mais e tal, e ele vai criando uns bloquinhos pra te ajudar a facilitar a vida de mestre, de criar as sessões. Cara, é muito, muito bom. Já teve algumas promoções boas dele também, é um livrinho curto, é daquele formatinho, tipo um A5, né, Aham. menorzinho, dá pra ler ele, tipo, 2, 3 dias, se tiver com pouco tempo, e é muito bom, cara, tem sacadas muito, muito boas. Fantástico! Rafael, eu gostaria de caminhar aqui para as nossas considerações finais. Então, eu gostaria de, antes de mais nada, te agradecer pelo teu tempo, pela tua boa vontade, por ter sido esse cara tão da hora, desde o momento zero que eu falei contigo, mandei uma mensagem lá no Twitter. Porra, vamos marcar, vamos fazer. A gente que é pequeno e que tá começando, que é bem o nosso caso aqui, a gente sofre bastante com, vou ser justo, com poucas, mas que marcam bastante. Quando você manda uma mensagem, pô, e aí, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia, e normalmente não, mas quando acontece, tipo, da pessoa simplesmente ignorar, ou coisa, é muito chato. Então, eu costumo tentar agradecer demais a pessoa que vem aqui, dá um pouco do seu tempo, dividir um pouco do seu conhecimento. E é isso, cara. O trabalho que vocês fazem no Perdidos no Play é um trabalho animal. Eu não acompanho com a frequência que eu gostaria, mas eu já cansei de passar por lá e dar uma olhada e assistir. Que nem você falou, é bem o que você falou, que é assistir ali aquele 15 minutos, meia hora que você... Puta, olha, essa sacada é boa, hein, cara? Olha aqui, puta, o cara fez isso, ele saiu pela tangente aqui, mas ficou bem. Às vezes você saca que é uma armadilha, mas puta, legal, ou esse encontro, puta, legal esse encontro, essa cena de roleplay ficou bacana.
Então, assim, eu já cansei de dar uma passada por lá, dar uma olhada, ver a galera jogando, né? Enfim. E te agradecer de verdade pelo teu tempo, pela tua boa vontade e pelo papo, cara. Foi tipo, passou 2 horas praticamente e. Se deixar, a gente fica. Falar de RPG, se deixar, a gente vira a noite conversando de RPG, né? Bora. Mas, cara, eu que tenho que agradecer. Valeu mesmo pelo convite. Foi um prazer, uma honra estar aqui. Espero voltar outras vezes. A gente tem. Aí eu já tenho outros temas pra gente Com falar. certeza. Foi uma honra poder participar e pra galera que até quer conhecer, né? A gente tá com um programa agora que a gente dá dicas pra galera que tá querendo começar a jogar ou já joga e tudo mais. A gente faz aos domingos, geralmente 3 horas da tarde na Twitch, que é o Aventurando. E também temos lançado alguns drops no YouTube, que a gente retira uns trechinhos do Aventurando, que tem essas sacadas. Acho que foi um desses que você deve ter assistido, que a gente também Foi? bota no Instagram, no Stories, tem bastante coisa. Você que está começando, você que está querendo voltar, são dicas e a gente gosta muito de interagir, é o que você falou, assim, é, nós também somos pequenos, né? Então, assim, a nossa, a gente fica feliz quando vê novos canais surgindo, nova gente querendo chegar e produzir conteúdo e a comunidade se conhecendo e crescendo. Fico feliz demais. Então, valeu mesmo, brigadão pelo convite. Que isso, agora que você deu a brecha aí, pode ficar tranquilo que não me farei de rogado. Marcaremos mais papos com toda certeza. Foi da hora pra caramba. E é isso, galera. Eu normalmente não agradeço durante o nosso papo, para não os follows e etc, as interações que a gente tem, normalmente eu não costumo falar aqui, agradecer esse tipo de coisa, justamente para não interromper o fluxo do papo. Mas obrigado a todo mundo que apareceu, todo mundo que deixou um follow.